Olá! Hoje vamos mergulhar em 2 Coríntios capítulos 6 e 7, um dos trechos mais práticos e desafiadores de Paulo. No capítulo 5, ele já havia explicado que nós somos embaixadores de Cristo, com o ministério da reconciliação entre Deus e a humanidade. Agora, em capítulos 6 e 7, o apóstolo continua essa ideia. Não se trata de Deus nos ajudar nos nossos planos, mas de nós entrarmos no plano dele. O ensino mostra que somos chamados a ser trabalhadores juntos com Deus, e não apenas esquentar banco de igreja. Paulo usa sua própria vida como exemplo vivo de como viver essa graça de forma ativa. Vamos ver como não receber a graça em vão, como enfrentar sofrimentos com integridade e como viver separados do mundo. Prepare o coração, porque esse texto fala diretamente com a igreja de hoje. Vamos começar pelo versículo 1 do capítulo 6. No versículo 1, Paulo se apresenta como cooperador com Deus. A palavra grega, sinergontes, significa literalmente trabalhando juntos. Deus quer nos envolver no seu trabalho, não ser um assistente dos nossos projetos pessoais. Muitos cristãos salvos pela graça acabam vivendo acomodados, frequentando a igreja e esquentando o banco, mas sem se envolver de verdade, sem produzir fruto para o reino. O ensino lembra que, ao aceitar Cristo, começa a hora de trabalhar com Ele. Paulo compara isso ao papel de embaixador. Não temos agenda própria, representamos fielmente o Rei. Em vez de pedir que Deus abençoe nossos planos de casamento, carreira ou conforto, devemos descobrir o que Deus está fazendo e nos alinhar com Ele. Quando buscamos primeiro o reino, as outras coisas são acrescentadas. Essa é a grande inversão. Em vez de Deus trabalhar para nós, nós trabalhamos com Ele. E isso nos leva ao próximo ponto. Não receber essa graça de forma vazia. Paulo alerta: não recebam a graça de Deus em vão. O que isso significa? A graça não é apenas um passe para o céu, ela deve produzir fruto. Ele mesmo explica em 1 Coríntios 15:10: pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. A graça de Deus não é dada por causa de obras, mas ela é dada para produzir obras. Somos salvos pela graça mediante a fé, mas a fé sem obras é morta. Se recebemos a graça e continuamos vivendo só para nós mesmos, ela fica vazia, inútil. O pregador ilustra com a história de um pai ensinando o filho a cortar grama. Deus não precisa de nós, mas deseja nos usar. Até Jesus precisou de um jumento. Citação de Alan Redpath: a graça de ontem é totalmente inadequada para o fardo de hoje. Se não tomarmos da graça celestial todos os dias, logo nos tornaremos estéreis e infrutíferos. Essa urgência nos leva ao versículo 2. Paulo cita Isaías 49:8. No tempo aceitável eu escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não é hora de viver em conforto e agenda própria. Hoje é o dia. Isaías 55:6 avisa: busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Há uma janela de oportunidade, o Espírito não contenderá para sempre, como em Gênesis 6:3. Para quem ainda não se rendeu a Cristo, o ensino traz urgência. O Espírito está te atraindo agora. Rejeição repetida endurece o coração e pode levar Deus a entregar as paixões. Um pastor, para mostrar a loucura de adiar a salvação, pediu a uma mulher que assinasse um documento adiando sua decisão por 1 ano. Ela recusou. Ele diminuiu para 1 mês, depois 1 semana e, por fim, 1 dia. Ela percebeu o perigo de procrastinar. Se você sente o toque do Espírito hoje, não adie. Essa urgência evangelística abre caminho para Paulo mostrar como ele mesmo viveu como exemplo irrepreensível. A partir do versículo 3, Paulo se apresenta como exemplo. Ele viveu de forma irrepreensível para que o ministério não fosse censurado, mesmo diante de acusações falsas dos coríntios. Nos versículos 4 e 5, ele lista sofrimentos reais. Na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns. Tumulto significa rebeliões populares. Vigílias é a vigília noturna por medo de ataque. Paulo não cita diplomas de Gamaliel, ele considerava isso esterco. Sua credibilidade vem da escola de golpes duros, classe de paciência e classe de aflições. Sofrimento autentica o ministério. No versículo 6, ele muda a preposição, não só em sofrimentos, mas por virtudes.
Isso nos mostra que Paulo não era só vítima, ele era um vencedor em Cristo. E os contrastes que vêm a seguir são ainda mais poderosos. Nos versículos 6 e 7, Paulo lista as virtudes pelas quais ele serviu: pureza, conhecimento, paciência, bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, anipócritos, amor genuíno, sem máscara. Depois, vêm os contrastes irônicos a partir do versículo 8. Como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos. Os coríntios viam Paulo como perdedor, mas ele sempre respondia com um mas não. Como em capítulo 4, atribulados, mas não angustiados. Ele queria ser conhecido no inferno. Atos 19:15 mostra o demônio dizendo: Jesus eu conheço, e Paulo eu conheço. Melhor ser famoso no inferno do que nos seminários. Essa atitude positiva diante de sofrimento e crítica nos prepara para o que ele diz sobre o coração. Paulo abre o coração. Ó Coríntios, nossa boca está aberta para vós, nosso coração se dilatou. O problema não era a falta de amor dele, mas que eles estavam estreitados, restritos como em camisa de força, nas próprias entranhas. A palavra grega spláshna se refere à sede profunda das emoções, o coração no sentido bíblico. Eles amavam demais o mundo e a si mesmos. O ensino nos desafia. Você está restrito pelas suas próprias afeições? Negue a si mesmo, tome a cruz. Esse amor ampliado de Paulo nos leva ao forte chamado de separação que vem em seguida. Paulo faz o chamado mais forte. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. A imagem grega, heterozigountes, vem da agricultura. Dois animais de tamanhos diferentes puxando o mesmo arado, incompatibilidade total. Não há comunhão entre justiça e iniquidade, luz e trevas. Depois cita o Antigo Testamento. Saí do meio deles, separai-vos, e eu vos receberei. E em 7, versículo 1. Purifiquemo-nos de toda impureza, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. A igreja de Corinto, e a de hoje, estava cheia de mundanismo. O ensino é claro: separação não é isolamento, é santidade. Isso prepara o terreno para o relato de Tito e o arrependimento genuíno. Paulo faz controle de danos da carta anterior. Ele amava os coríntios de verdade. Quando chegou à Macedônia, estava cercado de lutas e temores, mas Deus o consolou pela chegada de Tito, um jovem inexperiente. Deus usa até os considerados menores para consolar. O relatório de Tito trouxe alegria. Os coríntios mostraram arrependimento genuíno. Paulo explica a diferença. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, mas a tristeza do mundo produz morte. O arrependimento deles gerou cuidado, indignação contra o pecado, zelo e vingança contra o mal. Eles lidaram corretamente com o pecado grave de 1 Coríntios 5. Paulo termina cheio de confiança. Tenho perfeita confiança em vós em todas as coisas. Que exemplo para nós! Resumindo, 2 Coríntios 6 e 7. Somos chamados a trabalhar juntos com Deus, não receber a graça em vão, viver como exemplo no meio do sofrimento, ter coração ampliado e nos separar do mundo com santidade. O arrependimento genuíno traz alegria e restauração. Paulo termina com confiança restaurada. Que esse texto nos desafie hoje. Você está trabalhando com Deus ou só recebendo graça sem fruto? Está em jugo desigual? Tem praticado arrependimento segundo Deus? Hoje é o dia oportuno. Que o Senhor nos dê graça diária para viver isso com integridade e amor não fingido. Que possamos ser conhecidos no céu, e até no inferno, como aqueles que realmente seguiram a Cristo. Amém. Se esse resumo te abençoou, curta, comente e compartilhe. Até o próximo estudo.